Fala comigo, pessoal. Chegamos aqui ao episódio número 3 desse podcast. Fala comigo, fala porque falar faz bem, falar cura. E comigo porque CMG são as iniciais do meu nome, Christian Moreira Gonçalves. Então juntou as duas coisas para a gente poder fazer um belo programa para vocês. Nós já temos 2 episódios gravados, um com o professor Rony, lá da UNA, excelente, uma aula de psicanálise, psicologia. Falamos sobre bastante coisa ligada à saúde mental. Tivemos o segundo episódio com o Vibrantinho, onde a gente englobou futebol, religião, bipolaridade, enfim, foi muito interessante também, envolvendo essa parte de saúde mental e comunicação. E hoje eu tenho um convidado muito especial, mas antes eu vou te dar aquele aviso paroquial. Você tem que apertar o dedo no like, curtir, compartilhar. Vou te dar uma dica, pega esse link, joga lá no status do seu WhatsApp, para que mais pessoas possam assistir a esse episódio, porque é feito com todo o carinho para vocês. E eu tenho a honra de apresentar aqui hoje o meu amigo, Pastor Giovanni. Como é que você está, pastor? Uma alegria, estou bem, graças a Deus, não é? E é uma alegria muito grande estar aqui, poder comunicar com várias pessoas. Sei que você está iniciando, é o terceiro episódio. Terceiro episódio, não é? E já começou. Diz que quem nasce grande é monstro. Nasce pequeno, mas aqui já iniciou assim, com sucesso, e eu gostei do tema, Fala Comigo. Fala comigo. O pastor Giovanni, gente, ele é psicólogo. Sabe, quantos anos você tem de profissão, pastor? Eu formei em 2014, e eu acredito mesmo, assim, como terapeuta, 25 anos. 25 anos. 25 anos. Além da psicologia, você tem um trabalho todo de aconselhamento pastoral, que a gente chama. Você escuta pessoas esse tempo todo, né? Exatamente. Olha, eu fui pastor de jovens, eu considero que eu fui pastor de jovens por 7 anos. Foi a época que eu mais pastoreei. Eu não tinha o título, mas a função pastoral, de acolher, de ouvir, por 7 anos. E agora eu tenho 25 anos de pastor na Igreja Deus é Fiel. Então, assim, o que tem a ver o ministério pastoral com a psicologia? Olha, a psicologia, ela cuida do comportamento humano, mas cuida da alma. Sim. O pastor cuida da alma, né? E essa questão de interação, de acolhimento, é uma questão muito social e é uma questão psicológica também. Então, eu falo assim que eu tenho uma formação incrível em psicologia social. Interessante, você estudou e aplicou na prática todo esse lado, tanto da psicologia quanto esse lado pastoral do seu dia a dia, né? Deixa eu te fazer uma pergunta. Uma curiosidade, esse programa tem muito a ver com curiosidades. Algumas perguntas eu faço realmente que são curiosidades minhas, algumas perguntas eu mando para um grupo lá, abro uma caixinha lá no Instagram, pessoal, vou entrevistar uma pessoa assim assado, eles mandam para mim aqui. Sim. E eu vou repassar também essas perguntas para você. Sim. Uma delas a gente vê o pastor no culto, pregando. O que o pastor faz quando não está no culto? O que o pastor faz quando não está no culto? Olha, o pastor tem uma vida normal, não é uma vida normal. Existe o pastor de tempo integral, que é isso? Ele vive em função do ministério. Então, assim, ele vai ter o seu tempo, lógico, de talvez atividade física, e vai estar na igreja, vai estar junto à comunidade, atendendo. E no Brasil, uma das coisas que é muito cansativo para o pastor, que muitas das vezes ele é pedreiro, ele é carpinteiro, ele faz todas essas funções de manutenção ele é psicólogo, no tempo. Né? Ele é psicólogo. Mesmo não sendo formado, ele tem que então, ouvir assim, bastante. O pastor de tempo integral, ele trabalha muito. Ele trabalha muito. Então, tem muitos pastores em tempo integral e eu tenho uma preocupação muito grande com o pastor em tempo integral, até pela síndrome de burnout. É igual a mulher. Tem gente que fala assim, você não trabalha não, você só é do lar? Poxa, a mulher do lar trabalha demais. O pastor trabalha muito, ele exerce vários tipos de funções ligado à pessoa, o relacionamento interpessoal, que pode desencadear a síndrome de burnout, esgotamento físico e mental. Não é? Então, eu fiquei assim por algum tempo. Primeiro, tinha uma oficina de radiadores. E depois eu fui ficar em tempo integral, fiz psicologia e continuei e fiquei atendendo a igreja. Depois eu percebi que é muito adoecedor.
É muito adoecedor. Mas, vamos falar da minha cidade, Sete Lagoas. 95% dos pastores têm uma vida secular normal, como vereador, como político, né? Como todas as áreas, pedreiro, carpinteiro, médico, psicólogo, enfim. E também a função ministerial na igreja, que é um trabalho contínuo. O pastor, eu digo assim, ele está sempre de plantão. Né? O pastor, né, muitas das vezes, se ele não tomar cuidado, ele não tem feriado, não tem final de semana. Ele não desliga, né? Ainda mais que tem Ele esse não negocinho desliga. aqui chamado celular. Ele pode estar na casa dele num dia festivo, aniversário do filho, que o telefone vai tocar com alguma demanda, por exemplo, de algum fiel, de algum membro da igreja, né? Exatamente. Olha, como hoje, né? Hoje eu já atendi no consultório, mas eu tenho 2 demandas, não é? De ir outra cidade para buscar alguém para levar na casa de recuperação, para internação. E também tem uma mesma demanda, não é? Aqui em Sete Lagoas. E eu amanheci sentindo muita dor, não é? Mas essas demandas estão aí, não é? Elas estão aí, precisa ser feito. As demandas não param, né? Elas não param. Tá, aí eu tô aqui. Imagina um parto, uma enfermidade de alguém, de um familiar que está no hospital em estado terminal. Como não ir? O falecimento de alguém. Como negar, né? Então, assim, uma cerimônia fúnebre. E aí eu já tive, sabe, numa semana, 16 cerimônias fúnebres. 16 numa semana. E já tive, assim, de sair de uma cerimônia fúnebre, ir num aniversário de criança, apresentação de criança. É a mesma coisa do batismo de criança. Voltar para a cerimônia fúnebre, celebrar um casamento e voltar para outra cerimônia fúnebre. Como virar essa chave, né? No mesmo dia. De momentos de celebração e momentos penosos, de tristeza, né? E dar palestra para jovens. Naquela questão motivacional de se levantar, de se pegar por dentro, de levantar a cabeça, autoestima, de focar, de ir para cima, de superação. Então, assim, muitas das vezes o pastor ele vive em vários ambientes no mesmo dia. Então, assim, eu sei que o pastor não é uma profissão, não é uma profissão, mas tem alguns órgãos que caracterizam o pastor, o ministério pastoral, como uma das profissões mais difíceis do mundo, né? E quando eu digo pastor, porque a palavra padre também é pai, pastor também é pai, sabe? Então, assim, é o ministério do sacerdotal, né? Eu tenho alguns amigos padres e eu fico assim, de tirar o chapéu, trabalha muito. Então, é o ministério pastoral. E eu falo que se a pessoa não nascer para ser, se ele não for vocacionado, a possibilidade de não dar conta é muito grande. É um chamado. Tem que ser um chamado. Tem um chamado. Muitas pessoas, eles veem o ministério como um status. O pastor, o status. E quem vai para o status, e outras pessoas também se enganam, né? Pastor ganha muito dinheiro. Eu digo, vira pastor, você vai ganhar muito dinheiro. E na verdade, é algo que as pessoas pensam. E talvez pode ser até a motivação de alguns. Talvez um preconceito, né? É um preconceito. Contra a prática religiosa, contra o dízimo, então vai tudo para o pastor. Como igual você falou, o pastor não pode ter uma vida em paralelo à igreja, que ele tem um salário dele. Então, se comprou uma televisão, veio do dízimo, é como se fosse isso, né? É como se fosse isso. E essa é uma das questões que eu aconselho sempre colegas. Não sai do seu trabalho secular. Não sai, continua, para que você tenha até uma saúde mental. Porque hoje em dia, vamos supor, eu estou aqui à disposição para fazer uma visita. Mas as pessoas estão trabalhando. É muito difícil você bater na porta de alguém, está todo mundo trabalhando. Sim. E quando acontece um fator de doenças, você tem, às vezes a empresa te libera, ou depois do horário, na madrugada, a questão morte. Então, assim, quase todas as igrejas têm vários pastores. Então, assim, eu sempre aconselho amigos a não largar a vida secular. E eu fiz o meu TCC sobre a síndrome
de burnout em líderes religiosos. Interessante. E eu, em 2020, antes mesmo da pandemia, eu até comprei um livro, O Fenômeno do Suicídio de Pastores e Padres no Mundo. Então, assim, eu vejo que a síndrome de burnout, ela está muito perto de quem trabalha com gente e quem exerce várias funções, tipo enfermeiro, professor, psicólogo, psiquiatra, médico, né, enfim, trabalha com gente. Ela é ligado ao ambiente de trabalho. Entendi. Aí imagina o ambiente de trabalho do pastor, a comunidade, a igreja. Então ele vai lidar com pessoas da igreja, com a equipe dele, todo pastor tem uma equipe, e ele vai lidar com problemas de família, com problemas de droga, do alcoolismo, problemas de criança, problemas em várias, sabe? E cada um deles diferente, desafiador. Só que ali tem uma pessoa, um ser humano. Ali tem gente. E no nosso meio, sabe, fala assim, mas ele é homem de Deus. Mas ele é homem. E se o pastor esquecer que ele é homem, ele está lascado. Ele está perdido, porque ele tem limite. Ele tem fraquezas. Ele tem limitação. Então, eu falo sempre para mim e para os colegas que o pastor ele não tem que ser Deus diante dos homens. Ele só precisa ser homem diante de Deus. É interessante esse modo mais humano de ver a coisa, né? De entender a coisa, né? E no meu exercício ministerial, eu tive talvez algumas tragédias na minha vida. E veio desenvolver. Eu gosto de falar isso, sabe, Cristian? Alguém sempre me diz, não fala, não se expõe, não se rebaixe, não faz, mantém uma postura. Mas eu faço questão de falar. Eu tive algumas tragédias familiares, algumas coisas terríveis, pessoal, e desencadeou a bipolaridade. Entendi. Aí imagina... Em você? Em mim. Entendi. Eu já estava formado em psicologia e atendia, tipo assim, 12 pessoas bipolar. E a coisa mais difícil para mim foi a aceitação. Aceitar que eu tinha bipolaridade. Eu relutei muito contra aquilo. Eu descobri em mim mesmo que o preconceito de uma doença mental, ela é incrível. Enorme, né? Enorme. É um negócio assim, fora da curva. Até porque não dá para medir. Você está com 38,5 de bipolaridade hoje. Isso não tem termômetro, não tem um instrumento que... você está com 42 de ansiedade, toma uma dipirona para você... Não tem isso, né? Não tem isso. A pessoa fala, expõe, e quem não conhece vai, entre aspas, julgar errado. Isso é frescura, isso é bobagem, você tem tudo. Para que você não consegue entender a profundidade de um transtorno mental? Eu até já ouvi demais as pessoas dizer, você não pode ser mais pastor porque eu tive alguns surtos. E um dos surtos que eu tive foi até com a medicação mesmo, clonazepam. Entendi. E aí... Mas foi surto de surtar ou foi surto de ficar para baixo? Não. A bipolaridade tem a fase alta e tem a fase baixa, né? Que é a de mania. Isso. E tem a de depressiva. É depressiva. Mas foi uma psicose induzida. Psicose induzida, o que é? A pessoa toma um medicamento, e aquele medicamento tipo um Rivotril, que é o clonazepam. Ele toma aquilo ali para relaxar, para acalmar ou até para dormir. Para dormir. Só que leva um tempo para fazer o efeito. Aí a pessoa toma outro. Entendi. Aí não fez efeito, ela toma outro. Pode levar uma psicose induzida. Então imagina, eu tive alguns surtos de loucura. Né? E eu fui perceber isso sozinho, porque eu estava tomando com acompanhamento médico. E depois eu percebi, é só eu tomar que dá um surto, em menor escala e maior escala. Então eu tive um desgaste muito grande na minha imagem, no meu nome com isso. E hoje eu não tenho dificuldade de falar desse assunto, faço questão de falar até para proteção da saúde mental de muitos líderes religiosos, de empresários. Quem está vivendo isso e não se identifica, né? Não consegue entender. E aí, porque as pessoas cuidam da imagem. Olha,
Hoje mesmo eu estou doido para fazer botox aqui. Não é? Estou doido para fazer um botox. A pessoa está cuidando da imagem. A pessoa cuida do carro. Vai para academia. Vai para academia. Não é? A pessoa investe em roupas, mas investe zero na saúde mental. Verdade. Aí eu fico pensando, poxa, que falta que fez na minha vida. Uma terapia. Olha, as pessoas até hoje entendem que o psicanalista, o psicólogo é para doido. Esse olhar míope, esse olhar leigo, né? E é pra gente. É pra gente. Eu sempre falo para as pessoas dizendo, qual pessoa de sucesso que não tem um terapeuta que você conhece? Eu não sei. Eu digo, você acha que o Neymar não tem na equipe dele pelo menos 4? Esse jogador de futebol, artista. Porque nós vivemos com os nossos monstros dentro de nós. Para se atingir a alta performance, você tem que ter o olhar de fora. Porque se você não tiver o olhar de fora, é o que oferece o psicanalista, o psicólogo, você não consegue lidar. O professor Rony falou aqui uma frase que eu gostei muito. A consciência não dá conta de tudo. Exatamente. Eu achei fantástico essa frase, porque existe o nosso inconsciente como se fosse um rolo compressor, e o que você não consegue cuidar vai vazar em ansiedade, vai vazar em fobia, vai vazar em euforia, em depressão, em bipolaridade, em burnout, em uma série de outros transtornos que talvez se você tivesse terapeutizado, exatamente, trocando uma ideia com alguém, e você teria isso mais controlado. Agora, imagina, não é? A tragédia que é para um líder religioso, por falta de terapia, por falta de se autoconhecer. Porque a terapia vai fazer a pessoa se autoconhecer. Ela se ver no espelho. Agora imagina, porque... É um desnudar. É o desnudar. E aí imagina que tem perdas que são irreparáveis. Não é? E sempre alguém me diz assim, eu estou com tal idade, eu não venci ainda na vida, porque eu quero dar uma qualidade de vida para minha família. Eu digo, o que é vencer na vida? O que é qualidade de vida? Se a pessoa ela não cresce, ela vai investir em coisas que o dinheiro compra. Sim. E, na verdade, o que o dinheiro compra não tem valor. O que tem valor é aquilo que o dinheiro não pode pagar. Compro. Tem tanta gente que morreu de Covid que pagaria 10 milhões de reais para fazer isso aqui, ó. Sim. Respirar. Exatamente. Não tem gente assim? Então, isso aí o dinheiro não compra. Não tem gente é presa agora no presídio, chefe de tráfico que pagaria R$1 milhão para passar um dia, uma tarde. A liberdade não se compra com dinheiro. Não se compra. Sabe? E são essas questões que às vezes as pessoas estão presas nessa visão. E uma coisa que eu falo, Christian, eu sei que eu me delongo e falo um pouco a mais, é que a falta de uma terapia, a falta de um líder religioso, a falta de qualquer ser humano não se tratar da saúde mental, ele vai perder coisas que realmente têm valor. É a saúde, é a sua imagem, o seu nome, relacionamento, sua família, muitas amizades. E pode perder a vida. Por quê? Porque ele não tratou da saúde mental. Ele investiu em tudo. E no psicólogo é frescura. Poxa, eu sou homem. Eu sou o pastor. Eu vou ali para quê? Eu vou ali para pagar para a pessoa me ouvir? Eu fui no psicólogo ou no psicanalista, ele só me ouviu. O que você fez? Não voltei mais. Poxa, mas você está fazendo análise. Você quer que o cara fale junto com você? Não é? Então, assim, eu vejo hoje que o ministério pastoral e a psicologia, elas andam muito perto, sabe? E eu tenho um olhar muito especial para esse ser, líder religioso. Eu tenho um olhar, assim, de muita misericórdia, de muito amor, porque, repare para você ver, quando você entra no UTI, e a pessoa está ali, talvez os seus momentos finais ali. Quando chega o líder religioso da religião dela, para aquela pessoa, aquilo tem um valor incrível. Sim. Na hora da nossa passagem, a gente vai agarrar em quê? Em que a gente agarra? Naquilo que você crê, naquilo que é a sua fé. Não é? Você vai agarrar em Deus, quem representa ali, talvez, a pessoa de Deus, que o ministério
queira o pastor aceitar, não, ele representa, não é, o Cristo. É o ministério sacerdotal que liga a pessoa ao próprio Cristo. Não é? Ah, mas quem faz isso é Jesus. Sim, mas então para que tem um pastor, o sacerdote? Para que tem um padre? Então esse ser ele é de uma importância muito grande na sociedade. Eu nunca fui criticado dentro da UTI. Eu nunca fui criticado numa capela fúnebre. A hora que você chega para trazer uma mensagem de fé, de esperança. Então, o ministério pastoral ele é muito nobre. Só que esse ser precisa de cuidado também. E quem cuida de quem cuida? Quem cuida de quem cuida, né? É? Então, assim, Christian, você me fez uma pergunta, qual é a função pastoral, e eu estou aqui me delongando. Põe freio aí, senão eu vou. Não, o programa é para isso, olha lá. Fala comigo aqui, eu só sou um mero condutor. O pessoal mandou algumas perguntas para mim aqui, que eu vou até... E eu vou te explorar, no bom sentido, nas duas vertentes. Tanto na parte da psicologia, da terapia, tanto na parte da igreja. Uma pergunta que eu achei muito interessante é como que a igreja consegue conectar hoje os jovens em tempos tão digitais? Que desafio é esse para você? É um desafio assim, muito grande. A igreja precisa inovar. Ela precisa inovar porque não é só o mundo digital, é o avanço das drogas, não é avanço da informação o tempo todo. E, tipo assim, eu sou pai de 2 meninas. E aí, uma adolescente de 12, 13 anos, ela quer viver alguma coisa sensacional. E ela não quer a igreja. Chega na igreja, o quê? O pastor falando, talvez 40, 50 minutos, 1 hora, aquela coisa maçante, e ela chega ali. Aquele ambiente não comunica com os jovens. Aquele ambiente não comunica com os juniores, com pré-adolescente, com adolescente. Acostumado com descarga de dopamina no celular toda hora, vídeos, cores, sons, variações. O videogame. TikTok, rolando feed ali para cima e para baixo. Você percebe hoje que o código das doenças, o CID, né? Hoje eu não sei nem se é o CID-10, sei qual é mais, mas eu sei que ele vai caracterizar agora a dependência aqui da tecnologia como uma doença, né? Porque ali tem um prazer, tem uma dopamina. A gente está no 11, CID-11. CID-11 agora. E aí o que acontece? Aí você precisa conectar esses jovens. Olha bem, nós estamos aqui num ambiente lindo, olha, esse ambiente aqui é maravilhoso, mas a cor que predomina, preto. Sim. Para a questão da imagem, para a questão da filmagem, da foto ficar melhor. Esse ambiente, ele não vem com muitas informações, não é? E é um ambiente que atrai. Então, hoje, a maioria das igrejas, ou uma grande parte, tem a parede preta. Tem jogo de luz. Academia tá sendo assim agora? É uma questão de neurociência, né? Questão de conforto, na questão de foco. Então as igrejas hoje estão investindo em painel de LED, jogo de luz, não é? Igual vamos supor, segunda mesmo, dessa vez nós tivemos retiro, videogame na igreja. Eu tenho um tacame de jiu-jitsu, eu quero comprar uma máquina de academia. Então, assim, você tem que interagir, a fala, como eu vou ter uma palestra para jovens. Quem vai comunicar com os jovens? Não tem que ser um teólogo sensacional, mas eu preciso de ter alguém que tem conhecimento bíblico, mas fala a linguagem dos jovens. E eu vejo que esta é a falha de muitas das igrejas que perderam muitos jovens. Você percebe agora, no meio do catolicismo, eles tentando atrair os jovens e os evangélicos também. Porque se não tiver uma linguagem, se não tiver como comunicar, porque o nosso maior desafio hoje é como comunicar com essa geração. Eu tenho uma teoria maluca, lógico que nunca vai ser comprovada, mas sabe a Globo? Sim. Rede Globo de televisão? Eu acho que ela comprou o Casimiro. Porque o Casimiro é um streamer que consegue falar com o jovem de maneira ímpar. E o Casimiro está streamando vários eventos esportivos. Como a Globo não consegue, sim, ela comprou o Casimiro, a Cazé TV, e isso é uma teoria maluca. E esse viés é importante. Você tem 25 anos de aconselhamento / psicologia, porque são coisas diferentes, a gente sabe que o psicólogo não dá conselho, mas juntando a parte pastoral com a psicologia, já te aconteceu, nesses 25 anos, de perder
alguém? Perder algum fiel? Perder algum paciente? Ah, demais. Mais. Muito, muito, muito. E eu Como tive... que você lida ou lidou com isso? Ah, é muito terrível. Se você me permitir, vou te contar duas experiências. Por favor. Uma, que a vida tem uns mistérios que a gente não entende. Eu tinha uma pessoa da igreja muito linda, muito especial. Sabe aquelas pessoas que você olha e diz assim, gente, como que existe um ser tão bom, tão iluminado? E essa pessoa, ela teve um câncer. E ela estava assim, em estado terminal. Então, de repente, ela foi curada. Os médicos, a equipe médica deu ela como curada. Ela ficou 1 ano e meio curada. Não achava o câncer. E o filho dela era um policial militar. E aí, então, de repente, 1 ano e meio, o câncer volta. E essa pessoa, ela começou a dizer que ia matar a equipe médica, mas o primeiro que ele ia me matar era a minha pessoa. E um dia eu chego para visitar ela. Ela tinha ido para casa, eu dei de cara com ele. E eu falei com ele, entra no carro que eu vou te levar no quartel. E aí eu, assim, estava com muito medo. E eu comecei a conversar com ele, olha, os médicos deu ela como curado, mas os médicos não têm cura, não achava o câncer. Não foi eu que dei ela como curado, fui falando com ele. Falei com ele, esse negócio seu armado, querendo matar, falando em suicidar, eu vou entregar, vou falar pro comandante, eu tô indo no comandante, se você não fizer um trato. E dei uma dura nele, depois eu saí dali e fiquei pensando assim, meu Deus, onde que eu tava com a cabeça? Ele chorou muito, desceu, foi trabalhar. Ele tornou meu amigo. Ele tornou meu amigo. Muito meu amigo, realmente a mãe dele veio a óbito, tornou meu amigo. Mas passou um tempo e ele começou a me ligar. E eu comecei a atender ele como terapeuta e como amigo, porque ele me ligava de madrugada, qualquer hora, falava, eu estou com a PT-40, eu estou com isso na cabeça, eu vou tirar minha vida, vou tirar minha vida. E eu ia atendendo, e pessoas da família falavam comigo, ele não vai suicidar. Ele não tem coragem. Ele não fica perdendo tempo com esse cara. Eu via 1h10, 40 minutos. E um dia, ele liga para uma parente, ela não atendeu. Ele liga para mim, eu estava pregando num sítio em Boicatu. E o carro dele estragou, foi rebocado. Ele disse, deixa eu pegar algo no porta-luva. E parou, subiu lá, porque tinha me ligado, me ligou de lá. Meu telefone, lá não tinha rede. E ele pegou aqui, pôs a arma aqui. E ele sabia como policial e tal. Ele acertou direto no bulbo aqui. Que quando pega no bulbo, o dedo nem faz isso aqui mais. Não Desliga, né? Na hora. Desliga na hora. Morte instantânea. Essa morte mexeu muito comigo. Porque eu ganhei um irmão, um amigo. E quando você cuida, e quando você se apega muito às pessoas. E entre eles foram, assim, vários, né? De vários tipos de morte, de acidente, enfim. E tive também mais algumas pessoas, eu acho que o que mais mexe comigo é perder uma pessoa com autoextermínio. Sim. Você se sente muito culpado. Uma devia ter feito, né? mais, impotente. Uma coisa assim de... Apesar de que a gente não... Você acabou de dizer no início do programa que nós não somos Deus, né? A gente não tem esse poder de... A gente está ali só para conduzir e quem toma realmente, quem é responsável é a pessoa. Mas a gente fica com aquela sensação assim de... Será que eu fiz o suficiente? Será que eu não devia largar aqui tudo e... Né? Dá uma vontade de abraçar o mundo, mas... No início eu me culpei até de estar numa zona rural que não tinha rede. Pois é. Né? E hoje eu lido melhor com isso. Mas é assim... a maioria das pessoas... Você falou que tinha 2 casos, o outro... eu tenho vários outros casos. O outro caso não foi nem autoextermínio, não foi uma perda. Foi algo muito bonito, ministerial. Eu cheguei na casa de um senhor, esse senhor não era evangélico, mas na época ele tinha 82 anos. Tanto ele, tanto a esposa dele me chamava de senhor com respeito como nunca. Eles me tratavam, eles extremamente católico, como sacerdote. E eu me apeguei muito àquele casal. E aí um dia eu chego na casa dele, o filho dele fala, que bom que você chegou, estou sozinho com meu pai, eu vou tomar um banho, você fica com seu pai, porque ele não pode ficar sozinho com o pai. E aí, como psicólogo, eu percebi que ele estava muito mal.
E geralmente o que as pessoas não sabem, que quanto mais vai aproximando a idade, aquele idoso ele começa a lidar mais com pensamentos de morte. E ali tem uma depressão. Sim. A morte faz parte da vida. Sim. Nós não gostamos de falar da morte, mas a morte é uma realidade. E tinha uma situação lá que eu toquei no assunto da morte. Ele diz, eu não tenho medo da morte. Mas o que me dá medo é que vem alguns seres me perturbar à noite. E aí eu tomo algumas atitudes, mas eles não vão embora. Aí eu ensinei ele a orar, coloquei uma música de adoração e tal. E ele me falou muito sobre morte e tal. E, enfim, naquele momento eu entendi que era o dia final dele. Aí quando foi, ele estava em casa, quando foi meia-noite, o filho dele me liga. Pastor, meu pai está internado. Eu digo para ele, seu pai vai morrer. Ah, não quero que ele morra. Ele vai morrer. Ele contou uma experiência que eu não posso me relatar aqui, porque são questões, parece que eu vou estar entrando em questões de críticas religiosas e uma questão muito pessoal da família. E aí eu disse, seu pai vai morrer. Não, não quero, meu pai não pode morrer. Chorou, gritou. E eu chego no hospital. E eu chego no hospital, diz, sou pastor, eu sou capelão, sou psicólogo, eu preciso fazer essa visita. Não, agora é hora de troca, não sei o quê, está trocando fralda, você não pode entrar. Cara, eu viro para a pessoa que estava trabalhando ali, né, e digo, eu preciso entrar porque esse paciente está morrendo. Ela não brigou, não falou nada comigo, ela falou assim, como é que você sabe? Você está falando com tanta certeza que eu vou lá, saiu correndo. E foi lá. Quando ela voltou desesperada. Ela voltou desesperada. Quando ela voltou, vai. E eu entrei correndo. Quando eu cheguei àquela sala grande, e tinha o filho discutindo com 2 médicos, que não poderia desligar o aparelho de oxigênio e tal, e eu ouvi só os médicos dizendo, ele está sofrendo mais, não tem jeito, não está sofrendo mais. Eu entrei, esqueci médico, esqueci os outros pacientes, e disse, seu Joaquim, eu cheguei. E Jesus chegou juntamente comigo. Olha os anjos. E ele estava assim, buscava o ar. Ele buscava o ar naquela aflição. Ele calmou. Aquela sala, os pacientes pararam, os médicos com o filho parou. E todo mundo parou, ele acalmou. Aí, ele deitou a cabeça na minha mão. E muita com paz. Assim, esse momento parece que os anjos estão muito presentes. É uma atmosfera muito de Deus. E ele fez a passagem dele, com a cabeça aqui na minha mão. É assim, sabe, experiência de passagem. Eu vejo que você fica até emocionado, né, de lembrar esse momento. E de passagem da morte, eu tive N experiências. Eu até penso em fazer uma especialização, tanastrologia. É a psicologia que trata paciente em estado de passagem da terminal, morte. Né? Que é a fase terminal. Fase terminal. Porque eu tive muita experiência como essa. E aí, nessa hora, você vai ter outra percepção do que é a vida. O que nós estamos fazendo nesse tempo, talvez de 0 a 70, de 0 a 50, 80, o que nós estamos fazendo? Nós estamos vivendo, talvez, muito mal. Sabe? E qual é o valor das coisas? Sabe, eu vejo que uma das discussões mais chatas e ridículas são questões religiosas. A briga religiosa. Você acabou de falar que tem amigos, padres, né, grandes amigos seus, e as pessoas ficam disputando religião como se fosse agremiação de futebol, né? A minha que é certa, a sua que é errada. Que bobagem, né? E qual é que é a certa? Qual que é a certa? Né? E, na verdade, a verdadeira religião é Cristo. Que uma mão ele segura a humanidade e a outra ele liga o homem a Deus. Não é que a religião vem do grego religar. Religare, né? Religare, exato. E aí, às vezes nós entramos nessas questões religiosas e nós afastamos as pessoas. E as pessoas precisam ser conectadas a Deus. Eu gosto daquela pergunta que disseram que eles perguntaram a John Lennon. O que era a vida? E John Lennon respondeu assim, a vida é aquilo que a gente fica projetando para o futuro, enquanto ela passa ao lado. Ontem um professor contou lá na psicologia um caso muito parecido com isso, que falou que estava chegando no... O professor Rony falou, aí Rony, ao contar o caso que você contou ontem, tinha um mineirinho pescando, e chegou um cara
carrão importado, parou do lado assim para fazer um xixi naquela viagem longa e tal, e viu aquele mineirinho. O mineirinho toda hora tirava um peixão. Mas toda hora. Toda hora. 1, 2, 3. O cara de São Paulo falou, cara, você tá doido. Você pesca bem demais. Aí eu, pesco. Por que você não abre uma peixaria? Aí o mineirinho falou assim, pra quê? Você vai vender demais, vai vender um monte de peixe, você vai vender, você vai ganhar dinheiro, você pode abrir uma filial em São Paulo. Aí o mineiro, pra quê? Não, com a filial em São Paulo você vai encurtar a história, você vai poder exportar esse peixe seu para a China, contêineres de peixe, você vai ficar multimilionário. Aí, pra quê? Você com multimilionário, você vai ter tempo para poder pescar. Eu falei, mas eu já estou fazendo isso aqui. Exatamente. Já estou pescando, meu amigo. Deixa eu pescar quieto aqui. Às vezes eu vejo pessoas igual aquele cachorrinho correndo atrás do rabo, né? Exatamente. Tem a criança, o filho ali, querendo atenção, e o cara tá só mais um minuto, trabalhando. Eu falei, cara, fecha o notebook. Imagina, Tem né? um tempo de qualidade com o seu filho. A gente faz tudo isso para dar uma qualidade de vida à família. É. Mas eu, como pastor, nesses, vou dizer, 30 anos, eu vi tanta gente fazer isso. E quando ele venceu de vida, a família já não estava mais ali. Pois é. Já tinha acontecido um divórcio. Saúde já tinha ido embora. Vários filhos com ausência materna ou paterna. A saúde foi embora. Agora havia uma guerra, porque tinha uma mulher viúva de marido vivo. Ou viúvo de esposa viva, porque esqueceu. Filhos, sabe, totalmente sentindo abandonado, com carência. Nesse prol de dar uma qualidade de vida à família. Sim. Então, de repente, perdeu a família. Eu não estou falando que a pessoa não pode querer vencer, que a pessoa não tem que querer, sabe, empreender e ir para cima. Mas ele precisa parar um pouco e olhar o que é a vida. O que nós estamos fazendo da nossa vida, sabe? Da forma que nós estamos celebrando a vida. Eu estou assim, sabe? Eu estou nessa vibe aqui, de tomar uma água sentindo o gosto de uma água. De tomar o café como se fosse o último café. Eu estou aqui celebrando esse momento. Porque, primeiro, eu aprendo muito com você. Você é meu mestre. Na verdade, toda vez que estou com você, eu cresço muito. Mas eu estou aqui curtindo esse momento. Eu poderia estar aqui, poxa, eu estou sentindo dor, eu estou lamentando, ou reclamando, né? Clamando novamente por aquele problema, né? Você está reclamando. Reclamando. Tem um pessoal, que eu vou fazer esse vídeo chegar, que são estudantes de psicologia. Sim. E eu vejo isso muito nitidamente, porque pelo fato de ter formado anteriormente na psicanálise, eu já tenho mais de 200, 300 casos de atendimentos. E eu entendi que, gente, isso aqui não é falado em faculdade, não. Então, dá um recadinho para eles, o que eles vão encontrar quando eles abrirem, formarem, tirarem o CRP, abrir o consultório. O que eles vão encontrar lá? Que tipo de transtorno, que tipo de situação? É importante eles sentirem esse impacto. Na verdade, o psicólogo, ele forma, e quando ele sai da faculdade, ele não tem esse tato de lidar com o atendimento. Sim. Eu fiz estágio no sistema prisional, no CAPS, fiz estágio no hospital, fiz escola. estágio, né, no asilo, enfim, em vários lugares. Mas esse tato. Então, às vezes ele chega todo cheio de regra, todo cheio, e no consultório não tem regra. E ali precisa estar um ser humano para acolher. Tem vários atendimentos que você é psicanalista, mas não adianta você querer fazer a análise. Sim. O problema é a causa hoje. É o acolhimento, né? É o acolhimento, a dor. Né? Um pai que perdeu uma filha que estava com toda a saúde, então de repente uma doença que ocasionou a morte, que entre milhões ninguém morre, mas ela morreu, aquele pai está destruído, cheio de culpa. Não dá tempo de você. Sim. Poxa, mas eu sou psicanalista. É um acolhimento ali agora. Então, assim, esse tato, esse olhar humano, a maioria das pessoas, elas só querem um acolhimento. Elas só querem ser ouvida naquele momento. E, às vezes, o psicólogo, ele está muito preocupado com a técnica, com o esquema da TCC, né? Com o esquema, com a regra.
Com a minutagem, né? Opa, passou 2 minutos, espera aí. Exatamente. Ele veio assim, o psicólogo, ele não dá receita como se fosse receita de bolo, mas ele já tem até anotado as técnicas. Sim. Quais são as perguntas, não é? Quais são as perguntas? Aí vem uma demanda para ele, que ele fala assim, e agora? Vem uma demanda atravessada. Eita, me preparei para a mulher que está divorciando, ela falou que perdeu o filho. Eu não preparei para isso, e agora? O que eu faço? E uma coisa que eu falo para todo profissional, para todo estudante, não tenha medo. Não tenha medo. Eu vejo vários estudantes, ele falando assim, se eu fizer uma pós-graduação, se eu fizer mestrado, doutorado, se eu fizer, eu vou poder atender melhor. Se eu falar inglês, lutar judô, ele está fugindo, né? Está fugindo. Então, às vezes, a sensação é que o psicólogo ele acha que ele nunca está preparado, porque são as demandas. E aí você vê um terapeuta que fez um curso, fez lá, não sei, poucas semanas de constelação, e às vezes ele tem um sucesso incrível. Eu acredito que esse tato, esse calor humano, essa visão, esse acolhimento, ele é primordial, muito além das técnicas. E se o paciente não tiver uma boa interação, se não tiver uma conexão com o profissional, vínculo de confiança, não existe técnica que vai. Uma coisa que eu vejo muito lá na faculdade, às vezes, nos primeiros estágios, a gente atendia de dupla. Uma dificuldade imensa do estudante de psicologia em ouvir o outro. Ouvir atentamente aquela atenção flutuante, ouvir de corpo e alma aquela pessoa. E às vezes eu já vi pessoas complementando a fala do paciente. Aí eu estava lá na papelaria. Não, padaria. Não, calma, deixa a pessoa entregar o conteúdo dela, deixa imergir do subconsciente para ela poder... Aí que está a cura. Então, talvez por causa de celulares, esse mundo tão dinâmico, né, esse mundo líquido que eles falam, escutar o outro é tão difícil, mas tão importante, né, Giovanni? E é uma técnica que tanto o psicólogo ou o psicanalista, ele fica anos estudando para desenvolver ela. E eu vejo no consultório essa ansiedade de resolver o problema, essa ansiedade de falar, ela atrapalha muito. Tem um livro... Isso aconteceu comigo, te interrompendo aí. Meu primeiro estágio, eu estava um vulcão doido para sentir essa situação de falar com a pessoa. O que eu posso te ajudar? Fale um pouco mais sobre isso. Eu queria... Eu estava louco. E aí a primeira sessão foi muito engraçado porque só eu falei. Mas falei igual lavadeira que perdeu o sabão. Ela falou, eu tô meio triste. Tá triste? Não, isso aí é muito normal. Hoje em dia o mundo é muito ansiolítico. Você tá com muita ansiedade. Como é que tá? Não, isso aí... Aí a pessoa foi embora. Aí eu falei, gente, o que ela falou para mim? Eu não consegui me lembrar para poder fazer uma anotação, né? Eu falei, gente, acho que só eu falei. Pergunta se ela voltou. Não volta. Quem que estava fazendo a análise ali? Era eu. Eu falei, nossa, tá tudo errado. Não sou eu que tenho que ficar, com perdão da palavra, vomitando palavras nessa pessoa. Eu inverti, ela me acolheu e eu, novinho ali, querendo... Não. Aí eu fui mudando meu jeito, até chegar num formato que, igual você falou, um eterno aprendizado para poder chegar nessa... Eterno aprendizado. E a gente erra muito, mas não com a intenção de errar. Não. Mas é a ansiedade de ajudar. Isso. Sabe, a pessoa chega... Um resolvedor de problemas, né? E você meu quer carro furou o pneu, calma, que carro que é o seu? Vamos trocar esse carro, vamos dar um telefone do amigo meu. Gente, não é isso. A terapia não é isso. Não é isso. Tem um livro que chama O Pescador de Brazuca. Esse livro ele é caríssimo. Eu não comprei ele. Mas diz que é o peixe mais difícil de pescar. E esse livro é um livro para profissional da psicologia. Interessante, quero ver. Sabe o que acontece? Esse livro fala que o psicólogo ele está pescando um peixe. O terapeuta, o psicanalista. E esse peixe ele não é fácil. Então, você tem que ter paciência, demora tempo. E aí, qual que é o maior erro de um profissional que está na faculdade ou que começou?
ele não é um pescador de brazuca. Ele quer pescar De rede, né? de rede. Tarrafa. Ele quer resolver o problema de imediato. Ele quer ser o cara. E aí, O ego dele está muito grande, né? o ego dele está muito grande. E aí houve-se uma reclamação muito grande. Ah, que eu fui no terapeuta, não gostei porque ficou só me ouvindo, ele não falou nada. Ah, eu fui no terapeuta, não resolveu nada. Aí ele vem com essa pressão. Mas é um pescador de brazuca. Porque ali no meio você vai achar a causa. Eu gosto de trabalhar buscando o inconsciente. Sim. A PNL nos ajuda muito, essa visão da PNL, até um pouco da visão da hipnose, que a PNL é muito próxima. Porque eu até gosto de falar, olha bem, a psicologia e a questão teologia. Uhum. Eu sou tricotômico, tricotomia. O que é a tricotomia? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Aí, trazendo para o nosso ser, o homem é corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito. Essa é a composição do homem. Né? Na verdade, eu não sou um corpo, eu sou um espírito que habita no corpo e tem uma alma. E essa diferença de alma e espírito? Fala pra gente. Tá, eu vou falar. Agora você me perdoe, mas eu vou falar. Então, o que acontece? Olha como é que eu encaro, sabe? Corpo, alma e espírito. Corpo consciente, alma inconsciente e subconsciente. É a parte espiritual. Sabe, essa questão de corpo, alma e espírito. O corpo é essa matéria aqui que nós habitamos. O corpo é o veículo. O corpo é o veículo. A alma é essência do ser humano. O corpo sem a alma ele não satisfaz. A alma está ligada à vontade, emoções, razão, essa questão. E ela precisa do corpo. Mas uma pergunta, sabe aqueles filmes de Hollywood, quando a pessoa morre e sai o fantasminha dela? Sim. Ali é a alma ou é o espírito? A alma e o espírito, ela anda muito junto. Entende? Então, assim, a alma é essa questão subjetiva. É igual eu te pergunto, aonde está a mente? Aí você fala, a mente está aqui. Fala, não, aqui é uma estrutura cerebral. Então, a mente, ela está na essência da alma, do ser, que você não consegue encontrar em nenhuma parte do corpo. Aí você fala assim, a Bíblia fala coração. Coração é um órgão, não é um abraço, um beijo no coração. É um órgão. É um órgão que está batendo sangue. Expressão, um beijo no seu coração, imagina o cara abrindo um bisturi aqui, fazendo externo aqui, dando um beijo. Então, o beijo no coração está ligado na alma, na essência, né? A pessoa às vezes fala essa expressão, mas não sabe falar. Ele está falando de uma questão assim, bem aberta. Então, o espírito é um espaço que está dentro do homem, que é da presença de Deus. Por isso que todo ser humano ele tem um vazio muito grande, quando ele não alimenta o seu espírito. Então, corpo, alma e espírito. Você pode perceber que todo homem ele tem um senso de adoração. Você pode pegar o camarada que habita numa tribo não civilizada, lá no meio do mato, onde não tem nenhuma tecnologia, nenhuma informação. Ele está adorando o pau ou a pedra. Ele tem que ter qualquer coisa de adoração. Ou a lua. Ou a lua. O sol. Entende? Porque isso aí não está no corpo nem na alma, está no espírito. Busca fora, né? Como eu sou criacionista, não é? Eu acredito na criação. Então eu acredito que Deus pegou o barro, fez um boneco e assoprou no homem o fôlego de vida, Ruach Elohim. Não é? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então a essência de Deus está no homem. Aonde está essa essência? No espírito. Porque nós precisamos de adorar. Nós temos essa necessidade. Então o corpo, alma e espírito. O corpo, a matéria, vontade, razão, intelecto, está na alma. O espírito é a presença de Deus, essa questão do espiritual, algo que transcende. E aí eu pego isso, o corpo, a consciência. Por isso que eu vejo que a busca do inconsciente ela é muito importante. 95% das nossas decisões e escolhas, elas são inconscientes. Você, como psicanalista, é mestre nisso. Você sabia que eu tenho estatuado? Aqui, não sei se a câmera dá para ver, mas sabe aquele dedo de Deus de Michelangelo no teto da Sistina? Sim. Esse dedo de Deus, se repararem bem, Deus não encosta no homem, porque a divindade é Deus. Sim. Mas ele é esse condutor, entendeu? Sim. Então é justamente essa tríade do corpo, a alma e o espírito. Então tá assim. Tá, vou passar só aqui, só para você sentir
Tá interligado. Um cabelinho do meu poder aqui, mas não tem. O pintor fez essa de propósito, né? Inclusive, as vestimentas formam o cérebro, o cerebelo, o bulbo, você vê direitinho ali. Sim. Toda a criação. É muito, muito bonito. Deixa eu te fazer uma pergunta, nosso tempo está acabando já, daqui a pouquinho nós vamos terminar, e eu tenho algumas perguntas para você. Primeiro, uma importantíssima. Como que nós, da área da psicologia, da psicanálise, você na área pastoral, consegue identificar que pessoas próximas a gente estão precisando desse acolhimento, dessa parte terapêutica? Quais são os sinais? O que a gente pode ensinar para as pessoas? Você vê alguém mais ou menos assim? Qual que é esse olhar que a gente tem que ter? Hoje eu vejo muito, de uma forma muito fácil, que no Brasil está muito fácil, porque nós somos o país não mais do carnaval, nós somos o país da ansiedade. Verdade. É o país mais ansiolítico do mundo. Verdade. Que sofre mais de transtorno de ansiedade é o Brasil. É o que se vende mais ansiolítico. Então você percebe a ansiedade pulando nas pessoas. Uhum. As pessoas estão assim. Eu trabalho com muitas técnicas de ansiedade. Poxa, termina o culto, na hora do culto. E para mim é um desafio, que muitas das vezes eu estou pregando, eu estou fazendo... Poxa, porque as pessoas nem conseguem ouvir. Você vê as pessoas assim, tá claro, a ansiedade pulsando nas pessoas. Uhum. Né? E outra questão que dá para perceber muito das pessoas hoje é na fala das pessoas. Eu gostaria, hoje não pode nem se falar muito, dar dados de suicídio, porque pode incentivar outras pessoas, mas na fala, né? Um dia eu vou acabar com esse sofrimento, vai ter um ponto final, não aguento mais. Tem indícios ali, Tem né? indícios na fala. Então você vê que as pessoas, Vocês vão ficar livres de mim. Vocês vão ficar livres de mim. E aí tem várias falas que quando a pessoa fala, você já percebe, opa, tem um ser gritando aí. Está pedindo socorro. E a minha maior preocupação hoje são com aquelas pessoas que não falam. Pois é. Por isso o nome do programa. É isso. Esse é um incentivo. Fala, por favor, fala. Fala comigo, ou fala com alguém, mas fala. Não fica aí com esse embotamento, engolindo, não. E Freud diz que a cura vem pelas palavras. Vem pela fala. Eu repito sempre aquela frase, que eu não sei dizer quem é o autor dela, que quando a boca fala, o corpo sara, e quando a boca cala, o corpo fala. E uma das coisas que eu comecei aqui falando, da bipolaridade, é uma das coisas que me irrita. Eu estou te falando no meu meio, não que eu estou depreciando e criticando. Aquela questão da espiritualidade, não espiritualidade, do espirituoso. Que Deus faz tudo, que Deus resolve tudo, e se ele demonstrar algum problema ou falar de alguma dor, ele não é aquele bam daquela determinada fé. E aí ele se cala. Como é que tá? Tá tudo bem. Como é que tá? Bacana. E tem um ser ali. Tá ali pedindo socorro. Pedindo socorro. Teve um lutador, chama Pimblet. Ele ganhou no UFC uma luta recentemente. E ele deu aquele discurso de vencedor, campeão, tal, não sei o quê. Eu falei, gente, eu tô saindo daqui, tô indo pro enterro de um amigo meu. E ele estava devendo $10 mil, se eu tivesse me ligado eu pagava para ele. Então, por favor, principalmente homens, falem. Falem, porque eu preferia 1000 vezes estar celebrando com você agora do que indo para o seu enterro. E o homem tem esse lado, né? Eu não posso... uma coisa que é um recado até importante para você que vai nos ouvir de alguma forma. Eu escuto muito em consultório, pastor Giovanni também, com certeza, eu não quero incomodar. Não vou levar problema para ele já trabalha tanto. Gente, o que mais as pessoas querem é que vocês nos incomodem. Exatamente. Por favor, me liga 2 horas da tarde, meia-noite, 2 horas da manhã, mas abre o jogo, fala comigo, porque o ato final é desesperador. Então, talvez pela palavra você vai curar de um ato muito... Então, esse negócio de incômodo é uma balela. As pessoas que gostam de você querem ser incomodadas. Eu vou te dar um dado aqui que você não sabe, para mim ele é triste. Você sabe quais são as pessoas que eu menos atendo? As pessoas da minha igreja. Olha só. Porque a pessoa não quer falar com o pastor das dores e daquilo que ele acha que é fraqueza dele. Aí o que ele faz? Ele se esconde, ele se cala. Pois é. Porque, poxa, se eu falar e o pastor vai julgar que eu sou fraco, que eu estou tendo problema no casamento...
Hoje, Então, meu pastor não pode saber disso. Não pode saber disso. É disso. exatamente a pessoa que pode te ajudar. Que pode te ajudar. Aí ele procura, talvez ele não procura ninguém. E aí ele se fecha. Como eu vejo Ou pior, assim, procura um amigo repleto de julgamento e fala assim, não, isso é frescura sua. Vamos tomar uma cerveja que passa. exato, você está precisando fazer uma viagem. É. Ah, Você precisa trocar de carro. Eu vi que tinha um comercial, acho que era da CV, não sei o que lá, dizendo, não gasta com terapia, faça viagem. Não vai resolver. Não vai resolver. Eu escutei uma frase sobre depressão que fala assim, depressão, o cara definiu, não lembro quem, é você estar em casa com saudade de estar em casa. Isso é depressão. Então não é a viagem, não é o carro do ano, não é a premiação X, não é ser eleito para prefeito, candidato, vereador, deputado. É você tem que se curar de dentro para fora. Eu vejo, sabe, que e eu vejo isso muito no consultório e na igreja, quando a pessoa está no fundo do poço, ela diz assim, o que me deixa mal é que a minha família está bem. Eu estou empregado, eu tenho um bom carro, eu tenho uma casa, eu não tenho nada para reclamar, e eu estou nesse estado, eu não tenho vontade de sair da cama, eu não tenho vontade de viver, eu não tenho prazer de viver. Eu fui agora, isso foi o relato que eu ouvi essa semana, eu fui para Londres, fui para isso, e lá eu estava um saco, querendo morrer, minha vida perdeu o sabor, eu me sinto a pior pessoa do mundo, a pessoa se sente culpada. Se sente culpada. Eu digo, você está no processo de depressão. Exatamente, tem que se tratar, tem Tem que só falar. se tratar, é uma doença. Tem que se submeter a esse tratamento. E a depressão mais grave, vamos supor, eu estou tratando agora várias causas, né? Uma perda de um filho, um divórcio. A pessoa no divórcio fica muito mal. Muito mal. Mas a causa é o divórcio. É. Agora, a depressão que não tem causa, a pessoa, de vez de tratar, ela se culpa. É a depressão mais séria, puxa. Sim. Porque pode ser uma questão até fisiológica, do funcionamento do rins, do fígado. Química. Às vezes os neurotransmissores não estão ligando a noradrenalina com a dopamina. Sim. E ela junta essa parte química de baixa com o momento depressivo, ela tem coragem de cometer um ato que não deveria cometer. Exato. Toda depressão é química, né? Mas ela pode ser motivada por um trauma, por uma perda, por um problema, mas ela pode ser motivada também, dessa questão química, por uma questão genética familiar. Sim. Você pode perceber hoje... Uma bipolaridade, que é o transtorno mais hereditário que existe. E aí você percebe aí uma pessoa hoje, o crescimento do autismo, do TDAH e tantas outras questões mesmo. Primeira coisa que você vai lá no psiquiatra e tudo, ele fala, tem alguém da família que tem depressão, bipolaridade? Porque está ali no gene, na genética. Está por ali. Aí a pessoa tem um preconceito que isso é doença de rico, que isso é besteira. Isso é frescura. Isso é frescura. Pobre não tem tempo de ter depressão. Isso é uma bobagem sem tamanho. A pergunta que eu achei que você ia me fazer, e nós não tocamos nela aqui agora, é uma das coisas que mais me irrita e sempre me faz essa pergunta. Porque o meio religioso, sem nenhuma demérito, até pelo meio pentecostal, de colocar que depressão e ansiedade é falta de Deus. Ou coisa do diabo, né? Ou então, possessão demoníaca. É hora que o diabo tá lá embaixo, gente, não tem nada a ver com isso não, viu? A Dom Maria aí, não sou eu não, eu tô preocupado com a uma guerra doença lá da Ucrânia. E quando a pessoa tá de câncer, tá com chikungunya, gripe, ela vai tomar medicamento, ela vai se tratar. Por que depressão não trata? Sarampo aparece as pintinhas, né? Então quer dizer que a gripe é de Deus e a depressão é do diabo? É uma doença. É uma doença. Precisa ser enxergada como doença. Sabe, Cristian, esses dias eu fui num podcast e esse podcast era cristão, né? Então a audiência ali era de cristão. E eu estava empolgado esse dia no podcast, falando. E tinha uma audiência incrível, ele era ao vivo. E aí eu toquei num assunto. Saiu quase todo mundo do podcast, eu fiquei sozinho. Aqui estava me entrevistando, ficou muito brava comigo. Depois me deu uma dura, que eu estava falando da esquizofrenia, da questão da pessoa ouvir voz, o esquizofrênico, ele ouve voz. E muitas das vezes ele tem até alucinações visuais. Sim, e ele tem um objeto persecutório. E no nosso meio cristão tem muita questão de revelação, de
profecia. O cara ouve uma voz do além e fala para você. É o profeta. É o profeta. E aí, nesse dia, me tocaram sobre as doenças, a psicologia falou das doenças, e eu digo, olha, eu já encontrei várias pessoas com tal característica, e a gente tem que tomar um cuidado, porque o esquizofrênico, ele pode estar ouvindo a voz de Deus, a voz do Espírito Santo. E não é nem Deus e nem o Espírito Santo, é a voz da doença. Ele está ouvindo o seu pensamento estampado. Você não pode falar que ele não está ouvindo a voz, porque ele ouve. Mas essa voz é uma voz originária da doença. O podcast acabou, os evangelhos ficou nervoso, mas é uma realidade. É a realidade. É uma informação mais correta, né? Mas você acredita que Deus fala? Acredito. Deus fala com algumas pessoas, é um dom, mas não é com todos. Não é banal, né? Não é banalizado, não é todo mundo. Exatamente. Esses dias agora eu estava na igreja e chegou uma pessoa lá, né, falou comigo assim, eu preciso conversar com você. E eu fui atender a pessoa todo empolgado. Ele disse, eu quero que você tire essa voz dentro da minha cabeça que você colocou. E outra coisa, não é espiritual não, é uma tecnologia. Eu te ouvia na rádio há 20 anos atrás e eu não conhecia o cidadão. E agora a sua voz e do pastor Alcides está o tempo todo dentro da minha cabeça. Eu quebrei um consultório, eu fui preso, minha filha não quer saber de mim por conta da tecnologia que você colocou dentro de mim. Esquizofrenia. Né? Ele está ouvindo, está vendo vulto, ele está sentindo gilete ou alguma coisa andando dentro do corpo dele. E aí não é uma possessão maligna. Aí tem que ter acompanhamento psiquiátrico, tem que ter fármacos para poder ajudar. Sabe? Então é assim, quando eu vejo um padre, quando eu vejo um pastor com a psicologia, com a psicanálise, eu fico muito grato. E aí pode incorrer naquele problema. Ah, não, porque agora ele está trazendo tudo para a área científica, aquilo que é espiritual. Não, espiritual existe. Existe. Eu não sei você, se você já foi no manicômio. Eu já fui em alguns manicômios que eu fui, havia ali, no meio da doença também, algumas possessões malignas. Sim. Porque a pessoa não tem uma resistência. O que é a razão, a consciência? Então ali tem um problema. Tem, mas a maior parte é a doença. E assim também nos nossos meios. Então eu vejo que, sem preconceito nenhum, que no meio religioso, esse olhar da psicologia, esse olhar do conhecimento, até de uma parte da psiquiatria, ele tem uma importância muito grande. Pode agregar bastante. Né? Pode agregar. Giovanni, manda ali para a Câmara da Verdade uma mensagem para todo mundo que for assistir, quem quiser te seguir, seu Instagram. Para mim foi uma grande honra estar com você e pode mandar uma mensagem final para a turma lá, que essa hora nossa passou voando. Eu falei que o papo era bom. É uma coisa que eu quero falar para você, não desista, sabe? Todo dia é dia de recomeçar, todo dia é dia de novos começos, tem uma vida sensacional para você. Olha, se cuide, se trata, pensa sobre a sua saúde mental. Quem não controla a sua mente se torna escravo da sua mente. Depois nós podíamos marcar um podcast só de falar do controle da mente. Sim. Eu estou aqui me convidando. Não, eu já ia te falar isso. Nós temos que ter o segundo, e o terceiro e o quarto, porque é repertório para mais de hora. Principalmente Napoleão Hill diz que ele domina 98% das pessoas plantando a semente do medo, porque a pessoa não usa uma parte do cérebro de pensar no que está pensando e controlar a sua própria mente. Então, cuida da sua saúde mental, terapia, procura Deus, olha, atividade física, inclusive a caminhada e a corrida é de uma importância tão grande. E eu vim nesse mundo para servir. Esse é o meu propósito e também a minha missão de vida. Isso que faz sentido na minha vida. Me coloco à disposição, estou aí no Instagram, né, @pastor Giovanni, sou pastor na Igreja Deus é Fiel, sou terapeuta também, apesar que faço uma crítica, né, você é um terapeuta cristão, psicólogo cristão? Poxa, não, eu sou psicólogo, eu tenho minha fé cristã. A psicologia não entra católico, cristão, não, ele é um profissional, o psicanalista é um psicanalista. Ele tem a linha de fé dele, que é outra coisa. Então, se eu puder servir você, sua família, eu vou me sentir muito honrado. Viu, gente? Um abraço. Pessoal, pode procurar esse cara aqui. Ele é fera, ele brinca com esse negócio de mestre aí, mas na verdade quem me ensina todo dia é ele. E para mim foi uma honra, viu, Giovanni, ter com você aqui. Pode aguardar o convite que vai ter o 2, o 3, o 4, que a gente vai fazer novas rodadas de conversa aqui, você com mais pessoas. Obrigado pela aula.
E não esqueça de curtir, compartilhar e a gente se encontra no próximo Fala Comigo. Até mais, pessoal.